Olá, aqui é o professor Cláudio e agora com a história de como a Ford litigou contra a ABDIF, Associação Brasileira dos Ex-Distribuidores Ford, acerca do suposto direito ao uso da expressão Ford no nome de uma pessoa jurídica sem titularidade da marca e sem fins lucrativos. Seja bem-vindo, bem-vinda, aqui estou eu, aí está você e nós podemos começar. Era uma vez as autoras Ford Motor Company e a Ford Motor Company Brasil Limitada, titulares da marca Ford, ou melhor, das marcas Ford, na maioria de tipo misto, dessa imagem que você já deve ter visto por aí, mas também como marca nominativa. E a marca Ford, além de ser objeto de mais de 50 registros, também era, à época deste conflito, tida como de alto renome pelo INPI. Hoje, em março de 2014, não mais. Do outro lado, a RE, a desafiante, Associação Brasileira de Ex-Distribuidores Ford, ABDIF, uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos que congregava as pessoas jurídicas que já tiveram contrato de distribuição dos veículos Ford e em cujo interesse deveria atuar, inclusive, em conflito com a própria Ford. A fabricante de veículos, que carrega a expressão Ford em seu nome e o tem registrado como marca, propôs a ação contra a Associação dos Ex-Distribuidores com um duplo objetivo: proibir a RE de fazer uso da expressão Ford em seu nome e condená-la ao pagamento de indenização pela utilização já havida. O que esteve em jogo nessa história, essencialmente, foi a existência ou não de proteção contra o uso da marca em um nome de associação que não exerce atividade empresarial e não oferece concorrência ao titular da marca. Em outras palavras, o que foi discutido é se, eventualmente, consumidores ou cidadãos prejudicados por uma pessoa jurídica empresária poderiam se organizar em uma associação cujo nome fizesse menção ao dessa pessoa jurídica ou às suas marcas. Por exemplo, Associação dos Consumidores Cobrados Indevidamente pelo Banco Santander. Eu poderia fazer parte dessa associação. Associação das Peixarias Prejudicadas pela CEMIG. Associação da Militância contra o Imperialismo da Rede Globo. Associação de Torcedores de Futebol contra a Unimed. Seriam tais nomes de associações admissíveis em nosso direito? É disso que trata a história relatada nesse vídeo. A ação foi distribuída em Brasília e, em primeira instância, a 20ª Vara Civil julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a RE ABDIF a abster-se definitivamente de utilizar em seu nome a expressão Ford, inclusive retirando-a de sua denominação no prazo máximo de 60 dias sob pena de multa pecuniária. Foi uma vitória parcial da Ford Motor, já que a ABDIF foi proibida de usar a expressão Ford, mas não houve condenação ao pagamento de indenização por danos. Ambas as partes apelaram. As autoras, porque queriam a condenação da RE ao pagamento de indenização por danos morais e patrimoniais, e a RE, porque queria ver a ação julgada improcedente, de modo que pudesse manter a expressão Ford em seu nome. E assim foi que o conflito chegou ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal, cuja segunda Câmara Civil, em minha opinião corretamente, reverteu, por maioria, a decisão de primeira instância. Os votos vencedores entenderam que o caso não envolvia um conflito empresarial pela disputa do mercado na distribuição de produtos, principalmente em razão de a ABDIF ser uma associação sem fins lucrativos, cujos objetivos não eram imorais, agressivos ou vilipendiadores do nome Ford, mas meramente uma pactuação de esforços entre ex-revendedores que efetivamente houveram sido distribuidores dos veículos. O acórdão saiu devidamente emendado com a afirmação de que o direito marcário, enquanto um atributo de natureza comercial, protege a marca em virtude do aspecto mercantil do bem. Entendeu-se que a Associação dos Ex-Distribuidores, ao fazer o uso do nome Ford, exercia um direito constitucionalmente assegurado, sem praticar a mercancia e sem ofender o direito da Ford Motor sobre o nome e a marca.
É inegável a existência no resultado da apelação de uma perspectiva de funcionalização do Instituto, ou seja, o entendimento de que a propriedade de uma marca deve ser protegida com o sentido de coibir desvio de clientela e a confusão entre consumidores na prática da concorrência desleal. Para além desses limites, a proteção seria abusiva. Mas, ainda no Tribunal do Distrito Federal, por meio de embargos infringentes, foi restabelecida a sentença de primeiro grau que havia sido objeto de apelação de ambas as partes. E assim ficou mantida a vitória parcial da montadora Ford, tal como em primeira instância. Como seria de se esperar, depois do acórdão de segunda instância, veio o recurso especial proposto pela ABDIF e que levou a matéria ao STJ. Tribunal em que, vejam vocês, 3 ministros votaram por não conhecer o recurso e 2 pelo seu provimento. Eu chamo a atenção para alguns dos argumentos utilizados pelos ministros julgadores. A maioria, ou melhor, a minoria, entendeu que o caso, por não envolver empresas disputando o mercado, mas sim, de um lado, pessoas jurídicas empresárias e do outro, uma associação sem fins lucrativos, não configuraria a hipótese de incidência dos artigos 125 e 126 da Lei de Propriedade Industrial. Ou seja, o uso da expressão Ford no nome da associação não seria ilegal. Além disso, a minoria considerou que o nome ABDIF seria a expressão de uma informação correta, na medida em que a associação efetivamente tinha como associados as pessoas jurídicas ex-concessionárias da Ford. Essa foi a posição minoritária e derrotada no recurso especial. Foi a posição adotada pelo relator. A posição majoritária, contudo, foi a de quem entendeu que a associação tinha por objeto reunir forças contra o respectivo titular da marca, o que implicaria em danos. No entendimento do ministro Ari Pargendler, o ruído na relação entre uma empresa e seus representantes prejudica a marca, ainda mais no comércio de automóveis, no qual as montadoras se relacionam com os consumidores por meio das chamadas concessionárias. A maioria não conheceu o recurso, não chegou exatamente a julgar seu mérito, embora tenham os ministros deixado claro o posicionamento que adotavam no conteúdo de seus votos. E qual era o posicionamento? O que pensou essa maioria? Ora, entendeu que não é lícito valer-se de uma marca ou nome com o objetivo de reunir forças contra o seu titular. Formalmente falando, contudo, o tribunal, por sua terceira turma, não chegou a julgar a matéria. A ABDIF ainda interpôs os chamados embargos de divergência, que também, por maioria, não foram conhecidos e não chegaram exatamente a ser julgados. Ainda assim, mais uma vez, os ministros manifestaram seus votos e a opinião que tinham sobre o assunto. No fim da história, apesar de o STJ ter se negado a tratar a questão, deixou registrado em diversos votos, sempre por maioria, e nas ementas, a posição dos seus ministros, no sentido de que a propriedade da marca é protegida contra o uso que implique em combate ou crítica ao titular. Os links desses julgados, como de costume, estão disponíveis aqui abaixo, se é que você me vê da minha página ou do YouTube. É um material com leitura especialmente recomendada aos alunos da disciplina Direito Empresarial. Em minha opinião, o final da história então não foi dos mais felizes, não. O resultado do julgado do Tribunal do Distrito Federal, e que não foi revisto pelo STJ, implica em que não se possa criar associações com nomes tão singelos como a Associação dos Brasileiros que não gostam de Copa do Mundo, uma vez que Copa do Mundo é uma marca de alto renome titularizada pela FIFA. O que eu vejo, ao juntar as pecinhas, é que temos configurado um conflito entre o direito à propriedade da marca e a liberdade de expressão. E é por isso que eu não sei se gostei do resultado, pois eu acho difícil criticar empresários e seus produtos sem fazer menção aos respectivos nomes e respectivas marcas. E assim eu me despeço, agradecendo a paciência e o interesse de quem tenha chegado até aqui e mais uma vez recomendando a leitura dos julgados e a visualização dos vídeos correlatos que estão presentes no canal. Se você é meu aluno ou aluna, nós nos veremos em sala de aula. Os demais, em um próximo vídeo, com uma outra história no campo do direito privado. Um abraço e até lá!